Universidade Rinodê. Áudio da semana. Livro do mês. Pai Rico, Pai Pobre. Robert Kiyosaki. Diamante Elite. Simone Viana. Fala, família Rinodê, Simone Viana, Diamante Elite, falando diretamente de Belém do Pará. Estou há 4 anos e 9 meses nesse empreendimento. Nunca tinha ouvido falar de marketing multinível, nunca tinha ouvido falar de Rinodê, eu nunca ousei sonhar em ter negócios. Mas eu sempre quis liberdade. Eu venho de uma família pobre, com tradição de ser empregados, que sempre me incentivou a estudar, conseguir um bom emprego para arcar com as minhas necessidades. E eu segui esse conselho. Eu sou professora de biologia, sou mestre em botânica e estava trabalhando em 5 escolas, 17 horas aulas por dia. Eu saía de casa às 6 da manhã e chegava às 22 horas. Então, foi nesse contexto que Oséias Cardoso, meu grande amigo, a quem eu sou eternamente grata, hoje ele é duplo diamante na empresa, me apresentou essa oportunidade. Foi um desafio para ele conseguir fazer eu assistir o plano de negócio. Porque, obviamente, a minha desculpa era, eu não tenho tempo. Mas quando ele conseguiu me levar para assistir o plano, eu entendi imediatamente uma coisa, que eu poderia ter uma renda extra. E isso encheu o meu coração de esperança. Porque eu tenho uma filha, nessa época ela tinha 17 anos aqui em Berlim, e eu praticamente não a via. Eu saía de casa, ela estava dormindo, eu voltava para casa, ela estava dormindo, e eu não acompanhava as suas conquistas, eu não acompanhava os seus problemas, a sua vida. Nos finais de semana, que era para a gente ficar juntas, e feriados, eu estava preparando aula, projeto, corrigindo prova, essa vida de professor, que quem é professor conhece, né? Então, não dava tempo algum para eu ficar com ela, e isso me deixava muito angustiada, porque somos só nós duas, e tanto ela precisava da minha companhia, como eu também. Quando eu tive acesso ao plano de marketing da Rinodê, eu fiquei encantada. Fiquei encantada com a parte empresarial, essa possibilidade de abrir mercado, com negócio, e tudo foi muito fascinante para mim. E desde então, eu tenho me apaixonado a cada dia por esse negócio, pelo sistema educativo, pelas pessoas, pela filosofia da empresa. E essa é só uma pequena introdução da minha história. Não é objetivo aqui falar da minha história, mas nós ainda vamos ter a oportunidade de contar essa história nos palcos do mundo. Sabe por quê? Porque esse negócio está só começando e muita coisa ainda está vindo por aí. E o resto da minha vida eu vou fazer esse negócio, porque eu me encontrei aqui. Hoje, eu tenho o privilégio de apresentar a vocês o livro que nós vamos ler durante o mês. Um livro, ele é um estado de conversa entre você, leitor, e o autor. Através da leitura, eu tenho estreitado relacionamento com quem está por trás do livro. E o objetivo desse bate-papo de hoje é despertar em você o desejo de desenvolver uma amizade com ele também. Então, eu tenho a honra de lhes apresentar Robert Kiyosaki. Ele nasceu em 1947 no Havaí, se formou na Marinha Mercante, se alistou no Corpo de Fuzileiros Navais e atuou como piloto de helicóptero no Vietnã. Depois desse período todo, ele trabalhou na Xerox, se tornando o vendedor número 1, empreendeu sem sucesso, mas tudo isso serviu de aprendizado para ele fundar a Cashflow Technology, uma empresa com foco em educação financeira e empreendedorismo. Em 1997, ele lançou o livro Pai Rico, Pai Pobre, que já foi traduzido para mais de 40 idiomas. Depois ele escreveu mais 26 obras e se tornou uma referência mundial em finanças e investimento. Agora, que já estão devidamente apresentados, vamos falar um pouco sobre esse clássico. O livro Pai Rico, Pai Pobre, hoje considerado o livro número 1 de finanças pessoais, originalmente foi uma publicação independente. Sabe por quê? Porque as editoras consideravam um absurdo a quebra de paradigma a qual o livro se propunha. Para vocês verem como as coisas mudam, né? Então, no livro, Robert Kiyosaki, ele relata que teve acesso a 2 pais. O pai de Mike, seu melhor amigo, que era considerado o pai rico, e o seu pai biológico, o pai pobre. Ele teve o privilégio de se desenvolver entre 2 pontos de vista extremamente contrastantes. Então, vamos ver alguns desses contrastes que Robert foi submetido ao conviver com o pai rico e o pai pobre e que vai nortear todos os ensinamentos dessa obra. Então, vamos lá.
pai pobre, instruído e inteligente com PhD. Já o pai rico não concluiu nem o ensino médio. Para o pai pobre, o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Já para o pai rico, a falta de dinheiro é a causa de todos os problemas. Para um, a frase era, não posso comprar isso. Para o outro, o que eu posso fazer para comprar isso? O pai rico pensava o seguinte, dedique-se aos estudos para poder comprar uma boa empresa. E o pai pobre disse, estude arduamente para poder trabalhar em uma boa empresa. Para um dizia o seguinte, eu não sou rico por causa dos meus filhos. O outro dizia, tenho que ser rico por causa dos meus filhos. O pai pobre sempre enfrentou dificuldades financeiras, morreu deixando contas a pagar. Já o pai rico se tornou o homem mais rico do Havaí, deixando milhões de dólares para a família, para a caridade, para a igreja, enfim. E Robert, com 9 anos de idade, teve que decidir a quem ele ouviria. Não foi uma escolha fácil, mas ele decidiu aprender com o pai rico. E a história começa assim. Pai, como posso ficar rico? Essa foi a pergunta de Robert após passar por uma situação extremamente constrangedora na escola, de ter sido excluído de um passeio por ser pobre. Qual a situação constrangedora que você passou na vida que lhe fez ter esse mesmo desejo de ficar rico? Para pensar nisso um pouquinho. O pai biológico de Mike, a essa pergunta, respondeu o seguinte, você tem que aprender a fazer dinheiro, filho. E aí começa uma parceria de Robert e Mike. Eles planejaram coletar tubos de creme dental vazios, nessa época os tubos eram de metal, e derreterem para cunhar moedas. Bem, o plano não deu muito certo. Ao perceber que os meninos levaram ao pé da letra suas palavras, o pai disse o seguinte, o pai pobre disse o seguinte, filho, se você quiser saber como ficar rico, pergunte ao pai do seu amigo Mike. O gerente do banco disse que os negócios dele estão indo muito bem. Mike ficou surpreso com essa informação, né, sobre seu pai. O pai de Robert lhes aconselhou a procurar outra pessoa, sabe por quê? Porque ele realmente não havia aprendido como fazer dinheiro. Seu lema era qual? Vá para a escola, tire boas notas, procure um bom emprego seguro. Para o pai pobre, essa era a receita do sucesso. Baseada nessa ideia, Robert criou o conceito corrida dos ratos, para identificar o quê? Um estilo de vida autodestrutivo que a maioria dos trabalhadores adultos leva. Mais ou menos assim. A criança vai para a escola, tira boas notas, entra na universidade, encontra um emprego, se casa, gasta um pouco mais, porque agora os dois têm salários, né? Compra uma casa, compra um carro, uma televisão, tira férias e tem filhos. Aí a necessidade de quê? De mais dinheiro. Então, foca na carreira. Faz pós-graduação para conseguir promoções e aumentos, a renda aumenta, compra uma casa maior, troca de carro e o processo se repete nas gerações seguintes. A corrida dos ratos, gente, nada mais é do que você trabalha para ganhar dinheiro, para pagar conta, até ficar sem dinheiro, então você trabalha mais para ganhar mais dinheiro, para pagar contas, até ficar sem dinheiro, então você trabalha mais ainda, entendeu? Então, não tem fim, dia após dia, mês após mês. Alguém aí se identificou com essa corrida dos ratos? Eu quero dizer para vocês que eu fui a personificação da corrida dos ratos. Mas que bom que conhecimento é libertador. O que fazer para sair da corrida dos ratos? Mudar o padrão mental. A chave da independência financeira está no desenvolvimento de habilidades e competências, ou seja, a riqueza, ela é um estado mental. Robert desenvolveu um jogo de tabuleiro, Cash Flow, que tem um círculo interno, chamado Corrida dos Ratos, e uma pista de velocidade externa. O objetivo desse jogo que ele desenvolveu é uma simulação de atividades financeiras da vida real, onde os participantes eles possam sair da corrida dos ratos e passar para a pista de velocidade, onde circulam as pessoas com mentalidade rica. Eu te aconselho, inclusive, quando estiver lendo o livro, acessar online esse jogo, que é fantástico. E dessa forma didática, as crianças e adultos identifiquem e mudem ou aprimorem a sua mentalidade. O objetivo foi cumprido com sucesso, pois ele mudou a maneira de pensar em dinheiro de dezenas de milhares de pessoas ao redor do mundo. O objetivo deste livro é responder à pergunta:
como sair da corrida dos ratos e passar para a pista de velocidade. Então, Robert e Mike procuraram o pai rico para aprenderem a ficar ricos. E eles foram contratados para aprenderem na prática, pois o pai de Mike considera teoria sem prática perda de tempo, e ele não tinha tempo a perder. Olha essa sacada! As pessoas de mentalidade rica não têm tempo a perder. Comece a valorizar o seu tempo. Comece a agir como rico, é o primeiro passo. Para iniciar o processo, a proposta para os meninos foi a seguinte: vocês vão trabalhar 1 hora a 10 centavos. O trabalho consistia em limpar poeira de uma das lojas do pai rico. 3 semanas se passaram e Robert estava indignado com o baixo salário, a ponto de desistir. Você já esteve indignado com o que você ganha? Você tem 3 opções quando estiver indignado. Primeira, reclamar e procurar outro emprego. Segunda, se acomodar e aceitar a situação. E terceira, procurar uma forma de fazer o dinheiro trabalhar para você. Só que as opções que prevalecem na sociedade, adivinha quais são? Reclamar e procurar outro emprego ou se acomodar e aceitar a situação. Robert, ele foi à luta, marcou um horário com o pai rico para falar da sua indignação. E o pai rico disse o seguinte: eu vou lhe ensinar a primeira lição da vida adulta. Se o seu salário não supre as suas necessidades, apenas aumentar o salário não resolve o problema, porque sem instrução financeira, o que acontece é que a pessoa encontra uma outra forma de gastar o dinheiro que ganha, aumentando o padrão de vida e se endividando. Será que é isso que acontece mesmo, gente? Então, o padrão mental é que prevalece, por isso a gente precisa mudar o padrão mental. E a pessoa continua sendo um rato. Um rato com mais conforto, é verdade, mas ainda assim um rato. Pai rico quer que Robert entenda que a terceira opção, procurar uma forma de fazer o dinheiro trabalhar para você, é a que vai resolver o problema e tirar qualquer adulto da corrida dos ratos. E olha a proposta feita. Robert e Mike, vocês vão trabalhar para mim agora de graça, para fugir da armadilha de trabalhar pelo dinheiro e se tornar um escravo dele. Quer ou não quer aprender a ser rico? Os ricos não trabalham por dinheiro. Aí eu chamo você a refletir um pouquinho sobre o nosso negócio. Já ouviram ou já fizeram aquela reclamação? Nossa, meu bônus diminuiu, ou já estou há 3 meses e ainda não graduei, ou estou em determinado patamar há tanto tempo. Olha a dica. Os ricos não trabalham por dinheiro. O dinheiro vem em consequência do trabalho. Então, meu amigo, minha amiga, só trabalha e continua desenvolvendo a mentalidade. Continua desenvolvendo a mentalidade que o dinheiro vem, é só uma questão de tempo. Não importa quanto dinheiro você faz, mas quanto você conserva. Olha que ensinamento. Para isso, é preciso você investir em conhecimento sobre finanças, aprender a linguagem, ter proficiência financeira. O que será proficiência financeira? As pessoas, elas se preocupam excessivamente em ganhar dinheiro e negligenciam sua maior riqueza, que é a educação. Pois não é o dinheiro que resolve o problema. A inteligência resolve o problema e gera dinheiro. Eu vou repetir para vocês, não é o dinheiro que resolve o problema, a inteligência resolve o problema e gera dinheiro. É só lembrar das pessoas que ganham na loteria. O que acontece com elas algum tempo depois? A pessoa fica mais pobre do que antes, porque a pobreza é um estado mental, assim como a riqueza é um estado mental. Ela não tinha mente para ser rica. Uma mente financeiramente educada pode perder dinheiro quantas vezes for, vai recuperá-lo novamente. Então, invista na mente. E o que é proficiência financeira mesmo? É a habilidade de ler e compreender as demonstrações financeiras que lhe permitem identificar os pontos fortes e fracos de qualquer negócio. Você pode até analisar um negócio e saber se vale a pena entrar tendo proficiência financeira. Ou seja, em uma palavra única, contabilidade. Proficiência financeira é isso, é contabilidade. Aí você pode pensar, não, mas contabilidade é muito chato. Deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te lembrar uma coisa. Rico faz o que precisa ser feito. É pobre que faz o que gosta. Então, vou te dar uma dica. Aprenda um termo financeiro por semana e discuta com alguém para você ir se familiarizando com esse termo e fixar ele no teu vocabulário. Nós estamos em um negócio, gente, que a empresa nos possibilita ganhar muito dinheiro.
Ganhar dinheiro sem conhecimento financeiro é como construir um arranha-céu sem um alicerce. Vai desmoronar. Não vai adiantar. É só trabalho jogado fora. Então, entenda que tudo começa pela mudança de mentalidade. É por isso que a gente insiste muito na questão da educação. É isso que Pai Rico quer dizer quando fala, você tem que conhecer a diferença entre ativo e passivo. Tudo começa por aqui. Então, vamos já conhecer alguns termos de contabilidade, né? O que é um ativo? Ativo é o que gera renda e coloca dinheiro no seu bolso. E passivo é o que gera despesas e tira dinheiro do seu bolso. Então, vamos para os ativos? O que põe dinheiro no seu bolso? Ações, imóveis, títulos, propriedade intelectual, sobretudo nesse momento agora de muita informação tecnológica, onde a internet está bombando, né? Então, propriedade intelectual pode colocar dinheiro no seu bolso. E o que é passivo? Financiamento, empréstimo, cartão de crédito. Isso aí é um passivo, vai tirar dinheiro do teu bolso. Agora eu vou falar para vocês de um tema extremamente polêmico no livro e também aqui fora, né? Casa. Casa é um ativo ou um passivo? Pai pobre considera a sua casa o maior investimento da sua vida, um ativo. Mas a casa que você mora, pensa aí comigo, ela coloca ou tira dinheiro do seu bolso? A casa é um bem que nunca realmente é seu. Você tem que pagar condomínio, IPTU. O valor nem sempre aumenta na proporção dos juros. Nem sempre o valor pago pode ser recuperado com a venda. Já conheci alguém que vendeu uma casa mais barato, com valor abaixo do mercado? Por N motivos. E o pior, a imobilização do capital, que pode levar você a perder oportunidades de investir. Ah, mas eu não sei investir. Para aprender, é preciso começar a fazer, tá? É só pensar, ainda falando da casa, é só pensar nas contas de água, luz, manutenção. Seguramente, nessas condições, a casa é um passivo, porque ela tira dinheiro do seu bolso. Mas, se eu comprar uma casa e colocar para alugar, e o valor do aluguel, pagar água, pagar a luz, pagar IPTU, pagar o condomínio, pagar tudo isso, e ainda sobrar dinheiro, ela passa a ser o quê? Um ativo. E o carro? O carro é um passivo. Ele tira dinheiro do seu bolso, porque tem combustível, manutenção, IPVA. Mas se você utilizar como Uber ou como táxi, ou qualquer outra prestação de serviço, ele se torna um ativo, pois vai colocar dinheiro no seu bolso. Por último, eu quero falar para vocês do celular. Ele é um passivo, tirando dinheiro do seu bolso, porque tem planos, a conta, a crédito, e o seu tempo. O celular tira muito o seu tempo, que é o seu maior ativo. Mas pode se tornar um ativo poderosíssimo, se utilizar para gerenciar uma loja no Instagram, produzir um conteúdo relevante no YouTube, atender os seus clientes, ouvir o áudio da semana, aí ele passa a fazer o quê? A transformar a tua mentalidade e pôr dinheiro no seu bolso, e ele se torna um ativo. Quem decide somos nós. Quando você faz o seu VIP 600, vamos mexer agora, né, no nosso negócio? Quando você faz o seu VIP 600, você tem em suas mãos produtos de qualidade, de fácil giro no mercado e que vai lhe render 100% de lucro. Temos na manutenção do nosso negócio uma fonte segura de ativos. Mas se você estocar produto em casa, você está transformando uma mina de ouro em passivo. Então, fique atento. Teu negócio pode trazer muito retorno ou não, depende de você. Para sair dessa corrida dos ratos, é preciso investir cada vez mais em ativos, até que a renda desses ativos não só cubra as nossas despesas, mas seja possível reverter gerando riquezas, ou seja, investir na coluna de ativos. Robert, ele nos aconselha a cuidar do nosso negócio. Mas peraí, o que é preciso para a gente ter um negócio? Anotem aí, 3 pontos para você ter um negócio de sucesso. Primeiro, uma ideia brilhante. Segundo, muito capital. Terceiro, mentalidade. E olha que maravilha! Nós temos um negócio com 32 anos de mercado, um negócio bilionário em expansão global, que capacita as pessoas a poderem desenvolvê-lo. O próprio negócio, através do seu sistema educativo, trabalha a nossa mentalidade. Então, nós temos um negócio incrível fadado ao sucesso. Uma ideia brilhante, muito capital e mentalidade. A gente só precisa se submeter à transformação da nossa mentalidade. Só que a maioria das pessoas passam a vida inteira trabalhando para todo mundo, menos para elas mesmas. Trabalham para os donos das empresas, os empregados, trabalham para o governo através dos impostos, trabalham para os bancos através dos financiamentos.
operadoras de cartão de crédito pelos juros, e assim sucessivamente. De onde vem esse padrão mental? Do atual sistema de ensino que prepara a juventude para uma profissão. Médicos, advogados, cientistas, policiais, professores, um exército de profissionais com habilidades para serem empregados e trabalharem por dinheiro. Profissão é o que é quando você vende suas horas em troca de dinheiro. E negócio gera renda sem que você esteja trabalhando depois de um tempo. Não é preciso deixar sua profissão para ter negócio. Não é esse o conselho aqui do livro. O mais importante é você diminuir as suas despesas de modo a proporcionar a compra de seus ativos e o início do seu negócio e colocar o dinheiro para trabalhar para você. As vantagens desse empregado, o dinheiro, é que ele trabalha em sistema de escravidão 24 horas por dia, sem reclamar, por gerações. Está na hora da gente inverter os lugares. Pessoas não foram criadas para serem escravas do dinheiro. O dinheiro, sim, deve ser escravo das pessoas. E a riqueza, ela reside principalmente nas informações e na forma como elas são usadas. E para saber o melhor modo de como usá-las, nada como uma sólida base de conhecimento financeiro, como a gente viu há algum tempo atrás, e tudo se resume em educação. Sem educação, a mente fica atrofiada e não consegue perceber as oportunidades. A nossa mente, se eu pudesse, eu colocava isso dentro da mente das pessoas, porque isso demorou a entrar na minha. A nossa mente é o mais poderoso ativo que existe. A mentalidade trabalhada e treinada, ela fica apta a perceber oportunidades de que de outra forma não seriam vistas. A nossa linha ascendente, que linha ascendente que eu tenho, gente? Eu me sinto privilegiada, a minha linha ascendente inteira é incrível. Mas eu não vou citar todo mundo aqui, mas olha só, Jupiara Menezes, Adriana Ribeiro ou Adriana Titânica, esses ícones, representando todos os meus líderes aqui, eles são incansáveis em promover o sistema educativo. Áudio, leitura e evento, porque eles sabem o valor de uma mente educada. E o que falar da UH? Gente, brincadeira. Aqui no marketing multinível, nós temos o melhor sistema educativo que existe, a melhor linha ascendente, é melhor tudo. Eu digo que a gente tem mania de grandeza. Tudo nosso aqui é incrível. E eu estou falando, quando eu falo do nosso sistema educativo, eu estou falando com conhecimento de causa, porque eu sou professora. Não estou falando por acaso, eu conheço o sistema educativo tradicional. E ele vem de onde? Olha, o sistema educativo tradicional, na segunda e terceira revolução industrial, onde era necessário mão de obra qualificada, ele incentivava o quê? Ir para a escola, tirar boas notas, conseguir um bom emprego, e fazia total sentido. Só que os tempos mudaram. A gente nem sequer percebeu, mas os tempos mudaram. Há 300 anos, a riqueza, ela era a terra. Então, os donos da terra eram os detentores do poder. Surgem, então, as indústrias, e os industriais passaram a ser agora os donos da riqueza. Hoje, o poder é a informação. Só que a informação, ela circula na velocidade da luz. Então, surgem e se tornam ultrapassadas com muita rapidez. O que a gente pode fazer diante disso? A inteligência financeira, ela é construída por habilidades e técnicas. Então, toda a informação, ela está circulando rapidamente. Então, a gente precisa aprender e colocar em prática. Quanto mais rápido nós colocarmos em prática, mais nós vamos aproveitar essas informações que estão chegando a todo instante. Então, falando de inteligência financeira, ela é construída por habilidades. Então, primeira habilidade, proficiência financeira, que nós já vimos que é a capacidade de ler os números do negócio. Segunda habilidade, investimento. O que é investimento? É a ciência que faz o dinheiro trabalhar para você. Agora, vamos pensar no nosso negócio. Quando você investiu na franquia pessoal, 2.199, quanto isso vai gerar de lucro? 60%. Essas perguntas precisam ser feitas. Quanto eu investi? 2.199. Quanto vai gerar de lucro? 60%. O nosso negócio é o melhor exemplo de ativo que existe. Baixo custo e baixo risco. Então, investimento é isso, é saber quanto você vai investir, quanto vai te retornar e ter a habilidade de fazer o dinheiro trabalhar para você. E entendimento de mercado. O que é isso? É dar ao mercado o que ele busca. Se a gente produz algo que o mercado não está querendo, vai ficar estocado. Então, dar ao mercado o que ele busca e o que precisa. Mais uma vez, é só olhar para o nosso negócio. Nós trabalhamos com produtos de primeira necessidade,
Produtos de uso contínuo e recorrente, com uma qualidade excepcional, preço justo, é o sonho de qualquer empresário. E você é esse empresário que tem nas mãos esse tipo de produto. No mais, é ficar atento, pois as grandes oportunidades, elas não são vistas com os olhos, são vistas com a mente. Trabalhe a sua mente. Sua maior riqueza é o que você sabe, e o seu maior risco é o que você desconhece. E já que o nosso maior risco é o que a gente desconhece, que tal a gente conhecer um pouquinho sobre a história dos impostos e o poder da sociedade anônima? Robert relata que seu pai pobre era especialista em história da educação e que seu pai rico se especializou na história dos impostos. Originalmente, nos Estados Unidos e Inglaterra, não havia impostos. De vez em quando, era recolhido tributo só para custear as guerras. Foi em 1874, na Inglaterra, que foi instituído o imposto de renda permanente, e em 1913, nos Estados Unidos. Obviamente, essa implementação não foi vista com bons olhos, demorou 50 anos para consolidar. Nesse inteirinho, criou-se uma ideia baseada na história de Robin Hood, de que deveria se tirar dinheiro dos ricos para distribuir para os pobres, o que pareceu bem interessante para a classe média e pobre. Então, eles votaram a favor do imposto pago pelos ricos. Votaram a favor da institucionalidade do imposto pago pelos ricos. Quando o governo sentiu o gostinho do dinheiro entrando, ele estendeu esse pagamento para a classe média e para os pobres. O tiro saiu pela culatra. Mas o que os intelectuais, criadores das leis, esqueceram é que os ricos, eles não são ricos porque eles têm dinheiro. Eles são ricos porque eles têm inteligência financeira, uma habilidade que não se ensina nas escolas e nas faculdades. Então, os ricos encontraram uma forma de contornar legalmente essa situação através das sociedades anônimas. Você sabe o que é uma sociedade anônima? Não é algo material, uma fábrica ou um grupo de pessoas, mas permite uma alíquota menor de imposto de renda. É uma das principais brechas tributárias que os ricos se valem. Uma sociedade anônima é apenas um documento que cria uma instituição legal permitindo que os seus associados faturem gastos, seus associados, permitem aos seus associados faturar, gastar tudo o que pode e pagar os tributos com o que sobra. Exemplo, suas férias pode ser uma reunião do conselho no Havaí, a mensalidade da academia, a maioria das refeições, prestações de carro e seguros, tudo mais pode ser pago antes de pagar os impostos. Mas isso precisa ser feito antes dos impostos para estar dentro da legalidade, né? Então, em suma, resumindo aqui para vocês, empresários de uma sociedade anônima, eles ganham, eles se viram para gastar, e aí eles pagam o imposto com o que sobra. Já os empregados ganham, é só a gente pensar no contra-cheque, pagam os impostos e gastam o que sobrar. Uma outra vantagem da sociedade anônima é a proteção jurídica. Quando alguém processa um rico, descobre que ele não é dono de nada. E dessa forma, os ricos controlam tudo, mas não possuem nada em seu nome. Está tudo sob a proteção de uma sociedade anônima. Sua maior riqueza é o que você sabe. A gente precisa internalizar isso. E o nosso maior risco é aquilo que a gente desconhece. Para o pai rico, para o pai instruído, rico não, desculpa, para o pai pobre, que é o pai instruído de Robert, a segurança no emprego era tudo. Já para o pai rico, era trabalhar para aprender e não por dinheiro. Isso faz toda a diferença, gente, porque trabalhar é a questão da mentalidade. Há uma busca desenfreada por especializações, professores, médicos, advogados, pilotos, por mais especialização que seja, eles buscam, nós como profissionais, eu me incluo nessa também, né, porque eu já fiz muito isso, só que uma especialização é um conhecimento, é muito conhecimento sobre pouco, não se aproveita em outra área, você fica muito especializado ali, não dá para se aproveitar em outro momento, no mundo como está tudo muito dinâmico, isso pode ser um problema. Se eu perguntar para vocês agora, quem faz o melhor hambúrguer, você ou o McDonald's? Quase todo mundo responderia eu, né? Então, por que é que o McDonald's ganha mais dinheiro que você? A resposta é óbvia. O McDonald's é um ótimo sistema de negócios. A razão pela qual muita gente talentosa é pobre é porque se concentra unicamente na preparação do melhor hambúrguer, ou seja, na especialização, e dá pouquíssima importância ao sistema de negócio.
Pensa no seu corpo. O que é um sistema? Um sistema é composto por órgãos. O sistema cardiovascular é composto pelo coração, é composto pelos vasos sanguíneos, pelo sangue. Então, todos os órgãos precisam estar funcionando. Aí tem o sistema digestório, tem o sistema excretor, enfim, tem vários sistemas que todos funcionando permite que o teu corpo esteja bem. A gente precisa saber como cada órgão desse funciona para a gente poder ter saúde. Nos negócios é a mesma coisa, você precisa saber como o sistema funciona, você precisa ter uma visão geral do todo para você saber como o seu negócio ter saúde e você ter lucro. A especialização é o inverso disso. Por isso, o autor nos aconselha a entender de várias coisas e desenvolver um sistema de negócios. O objetivo aqui não é lhe incentivar a deixar o seu emprego, muito pelo contrário, mas é abrir a sua mente para a necessidade de uma segunda fonte de renda e habilidade para gerar dinheiro a partir dessa segunda fonte de renda. Aí sim, talvez algum dia você possa abrir mão do teu emprego. Um dos obstáculos para o sucesso em qualquer empreendimento é a dificuldade de desenvolver habilidades de marketing e venda, sobretudo em decorrência do medo da rejeição. O autor, Robert Kiyosaki, aconselha, em vez de trabalhar pelo dinheiro e segurança, que são importantes, procurar uma segunda atividade para aprender outras habilidades. E aí eu vou colocar aqui entre aspas a fala integral do autor. Muitas vezes recomendo que se integrem a uma empresa de marketing multinível. Algumas dessas empresas têm excelentes programas de treinamento, fecha aspas. Sistema educativo. Gente, o próprio autor está dizendo, uma segunda fonte de renda, marketing multinível é perfeito para isso. É baixo investimento, é baixo custo e te ensina como desenvolver o negócio. É muito bom poder desenvolver o nosso QI financeiro através dessa leitura. É maravilhoso, mas se deparar com o autor, que é empresário, investidor, educador financeiro, renomado mundialmente como um dos melhores, sugerindo marketing de relacionamento, marketing de rede como uma excelente opção para desenvolver habilidades de relacionamento, desenvolvimento pessoal, profissional e financeiro, gente, isso é libertador. Você pensa assim como eu também? É libertador, é incrível. É um bálsamo para o meu coração. Bem, nessa jornada rumo à liberdade financeira, muitos obstáculos surgirão. Como superá-los? Mesmo com preparação para o sucesso, mesmo que a preparação para o sucesso não tenha sido negligenciada, há pelo menos 5 obstáculos que precisam ser superados para você aumentar a sua coluna de ativos. São eles: o medo, o ceticismo, a preguiça, mau hábitos e a arrogância. Então, vamos entender como superá-los. Primeiro, o medo. A principal diferença entre os ricos e os pobres é a maneira como gerencia o medo. Todo mundo tem medo, mas precisa gerenciar. Medo de quê? Medo de fracassar. Só que uma vitória sempre será precedida por vários fracassos. Então, vai fracassando logo para poder chegar logo à vitória. A maioria das pessoas joga para não perder, quando deveria ser diferente. Precisa jogar para ganhar. Aprenda, ressignifique, inspire-se e avance, pois a diferença entre os ricos e os pobres é a maneira como administram o medo. E o ceticismo, como superar o ceticismo? O que é ceticismo? Uma soma de medo e dúvida que paralisa e impede de analisar as oportunidades. Robert dá um exemplo de um amigo que comprou uma casa indicada por ele a um ótimo preço e desistiu na última hora, porque o seu vizinho, que não era investidor, falou que era um péssimo negócio. Se ele tivesse continuado, se ele não tivesse desistido, seu investimento teria dobrado e ele sairia da corrida dos ratos. Quantas pessoas desistem de se associar a uma empresa de marketing multinível porque o seu vizinho, o seu cunhado ou qualquer outra pessoa que nem faz o negócio falou que não dá certo? Então, segundo o Pai Rico, para você vencer as dúvidas e o ceticismo, você precisa analisar uma situação e agir. E para vencer a preguiça? Uma das formas mais comuns de preguiça é se manter ocupado. Ocupado bastante para não cuidar dos relacionamentos, para não cuidar do relacionamento com Deus, com a família, com os amigos e com os sócios. A preguiça, ela reduz tanto a saúde física como a saúde mental e a saúde em todos os aspectos da vida. Mas a preguiça
de pensar é a mais danosa. Como combater? Perguntas. Perguntas estimulam o cérebro a dar resposta. Olha Pai Pobre como é que ele dizia: eu não posso comprar, eu não posso fazer, eu não consigo. Essa frase encerra a questão. É uma ótima frase para alimentar a preguiça. Não há nada que possa ser feito, acabou, entende? Já o Pai Rico era: como posso comprar, como posso fazer, como posso conseguir? Perguntas criam possibilidades, obstinação, respostas, combate à preguiça. Isso significa que sempre vamos encontrar respostas e formas de adquirir e realizar o que queremos? Não, mas o processo fortalece a mente e dinamiza as nossas ações. Algo que precisa ser superado também são os maus hábitos. A nossa vida é mais um reflexo dos nossos hábitos do que da educação. A nossa saúde, a nossa forma física, as nossas finanças, tudo isso é resultado dos maus hábitos. Como se livrar dos maus hábitos? Substituição. Substitua por bons hábitos, como, por exemplo, se pagar primeiro. Pai Rico diz que, ao pagar primeiro, os credores, o cartão de crédito e o banco deixa você acomodado. Mas quando você se paga primeiro, você não vai querer ser cobrado por essa galera. Então, você vai encontrar uma forma, na pressão, de honrar os seus compromissos. Então, isso te ajuda a levantar uma forma, encontrar uma forma de fazer dinheiro. Outro é a arrogância. O que é a arrogância que precisa ser superada? É uma mistura de ego com ignorância, ou seja, é uma suposta superioridade intelectual. O que eu sei me faz ganhar dinheiro. O que eu desconheço me faz perdê-lo. Muitas pessoas usam a arrogância para esconder a ignorância. Permita-se ampliar os seus horizontes nesse vasto conhecimento que a vida lhe proporciona. Então, dá um chega para lá na arrogância, que ela não traz nada de bom para a gente. E movimente-se. O ouro, ele está por toda parte. A maioria das pessoas não foi treinada para vê-lo. Você precisa movimentar-se em busca da riqueza. Adquirir riqueza não é fácil, mas é possível. O autor indica aqui 10 passos a ser seguidos todos os dias para você encontrar a riqueza. Passo 1, tenha um motivo além da realidade. Isso mostra o poder do espírito. Então, tem um motivo para você se movimentar, para você fazer. Descubra o seu não quero. Não quero ser empregado, não quero ser escravo do dinheiro, não quero ser assalariado, não quero depender do SUS, não quero passar por restrições, não quero, enfim. Descubra o seu não quero. E o segundo passo, descubra o seu quero. Eu quero tempo livre, eu quero independência, eu quero ter um grande negócio, eu quero qualidade de vida, eu quero liberdade, eu quero sair da corrida dos ratos. Descubra o que você quer. Por que descobrir o que você quer é tão importante? Um motivo forte e bem definido é o início do processo da conquista. Sem ele, o autor desencoraja a gente até a começar. O segundo passo é fazer escolhas diárias, o poder da decisão. Você tem o poder de escolher todos os dias ser rico ou pobre, classe média, ou ser rico, pobre ou classe média. Seus hábitos vão definir a sua escolha e o seu resultado. Robert escolheu ser rico e toma decisões todos os dias. Invista no seu maior e mais poderoso ativo que existe, que é a sua mente, antes de investir em ações, imóveis ou qualquer outro gerador de riqueza. Escolha investir na sua mente. Selecione os amigos com muito cuidado, poder da associação. Isso significa que você tem que se afastar das pessoas? Não. Sobretudo no nosso trabalho de marketing multinível, marketing de relacionamento, o próprio Robert diz que ele aprende com os seus amigos, tanto os de mentalidade rica, buscando conhecimento, como com os de mentalidade pobre. Esse último grupo ensina ele o que não fazer, ou seja, ele não se afasta das pessoas, só que ele sabe exatamente o que aprender com cada um. Quarto, domine uma fórmula e então aprenda uma nova fórmula. O poder do aprendizado rápido. Seja cuidadoso com o que você aprende, pois você se torna o que coloca em sua mente. Se não está ganhando o suficiente, aprenda uma nova fórmula. E não se trata apenas de aprender fórmulas mais rápidas, mas de aprendê-las com rapidez. Quinto, pague em primeiro lugar a você mesmo. Poder do autocontrole. Então, de todos os passos, o poder do autocontrole talvez seja o mais difícil de dominar, mas a disciplina pessoal
e é o principal fator que separa pessoas de sucesso e pessoas frustradas. Pegue os produtos e vai mostrar o plano. Disse não para você? Venda. Simples assim. Estou falando do nosso negócio, pegue os produtos, vai mostrar o plano. A pessoa disse não? Venda. Venda. Então, você vai gerar dinheiro. Para quê? Para pagar com êxito a si mesmo em primeiro lugar. Segundo, não se endivide, mantenha suas despesas reduzidas, forme seus primeiros ativos. E em segundo, quando estiver apertado, não se afobe para gastar os seus investimentos. Nada de comer a galinha. A gente brinca, né, falando da galinha dos ovos de ouro. Tem muita gente que, ao invés de cuidar da galinha e comer os ovos, mata a galinha e come a galinha. Então, a gente precisa cuidar dos nossos investimentos, para que esses investimentos tragam retorno para a gente comprar uma outra galinha para botar mais ovos. Passo 6, pague bem os seus corretores, o poder dos conselhos. Tem coisas e serviços que não cabe economizar, pois o retorno será sempre compensador. Escolha profissionais competentes para lhe prestar serviços e pague um preço justo pelo trabalho deles. 7, seja um doador indígena, o poder do retorno. Quando os europeus chegaram nas terras indígenas, eles viam um índio via um europeu com frio, ele emprestava o seu cobertor. O europeu pensava que ele tinha dado de presente, e o índio depois ia lá pegar de volta. Então, ele pegava o cobertor de volta, o europeu não entendia nada, ficava chateado, e o índio meio confuso. Então, o que isso quer dizer para a gente? Invista e pegue o seu investimento de volta. Você tem que ter cuidado com isso. Investiu? Pegue o investimento de volta e ainda tenha lucro com isso para você reinvestir esse lucro. Passo 8, use os ativos para comprar supérfluos. Gente, tem coisa melhor do que comprar supérfluos e usufruir deles? Um carro, uma casa, utensílios, roupas, viagens, relógios, sapatos. Poucas coisas trazem mais satisfação do que isso. Mas se você quiser ter saúde financeira, nada de se endividar, financiar ou usar o cartão de crédito para gastar o seu salário com supérfluos. Você tem que esperar o seu investimento ter lucro, e com o lucro do teu investimento, você aí sim comprar o que você sonha em comprar. Passo 9, escolha os heróis, o poder da modelagem. Escolha um líder para você modelar. Nesse período de pandemia, onde a gente teve que trabalhar de casa, que eu vi o meu líder, Jupiara, e a história dele, que ele desenvolveu toda a rede dele a partir dos Estados Unidos, isso me deu, assim, me deu segurança e tranquilidade, porque ele já tinha feito aquilo antes. Então, a gente só tinha que seguir o quê? O modelo. Então, os exemplos nos fazem acreditar que é possível e torna o percurso mais fácil. E o 10º, ensine e receberá o poder da doação. Isso é duplicação. No nosso negócio, é um dos passos mais importantes. É você aprender e ensinar. É você doar aquilo que você recebeu. Entregar sempre o seu melhor. É um dos passos mais compensadores do negócio. E movimente-se. Todos recebem 2 grandes dons, a mente e o corpo. Cabe a você fazer o que quiser com ambos. Você e eu, só você e eu, temos o poder de determinar o destino de cada informação, de cada centavo que chega às nossas mãos. Gaste totalmente seu dinheiro e você escolheu ser pobre. Gaste-o com passivo e você escolheu ser classe média. Invista-o em sua mente e aprenda a adquirir ativos e estará escolhendo a riqueza. A cada dia, a cada centavo, você decide ser rico ou não. Obrigada por você estar na companhia minha e de Robert Kiyosaki por esse tempo. Que tenha despertado em você o desejo de conhecer mais essa obra incrível, que pode mudar a sua vida financeira e de toda uma geração a partir de você. Muito obrigada. Você acabou de ouvir o áudio Livro do Mês, Pai Rico, Pai Pobre, Robert Kiyosaki. Diamante Elite, Simone Viana.